Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz. Nós vamos nesta noite abrir a palavra do Senhor nosso Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 19. Aqueles irmãos e irmãs que forem encontrando o texto da Escritura Sagrada, por favor, se coloquem em pé. Eu estarei fazendo essa leitura, peço que os irmãos acompanhem reverentemente. Segundo livro dos Reis, no seu 5º capítulo, do verso 1 ao verso de número 19. Na minha Bíblia aqui está intitulado Naamã é curado de sua lepra. Segunda Reis, capítulo 5, de 1 a 19. A palavra do nosso Deus diz assim, irmãos: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto. Porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele um dos seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Amém. Até aqui. Vamos orar? Pai, continua, ó Deus, falando conosco. Nós somos necessitados da tua voz. Transforma a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus amado, e nos traga, ó Deus amado, para mais perto de ti, ó Deus. Nós precisamos da tua presença, da tua santidade, da luz do Senhor que brilha sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso, ilumina, Senhor Deus, os nossos olhos, o nosso coração, dá-nos compreensão, entendimento intelectual, mas também espiritual, ó Deus amado, para a glória do teu nome, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco, fica, ó Deus amado, ao nosso lado. Nós precisamos, Deus amado, da tua instrução, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno. Amém, Pai. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, olhando para esse texto nessa noite, eu gostaria de fazer com os irmãos aqui um estudo, né, de personagem, né, olhando para as pessoas aqui que compõem essa história e perceber como que elas se comportam, perceber um pouquinho do seu caráter e da maneira que essa história é construída e como que nós nos entendemos, nos compreendemos debaixo, né, ou dentro desse contexto. A história de Naamã é uma história conhecida, a mão de Deus, né, na história de Naamã aqui, guiando os seus passos. É interessante nós percebermos que, infelizmente, o povo de Israel estava passando por um tempo de decadência, né, espiritual, de afastamento do Senhor, e aquilo que era para ser privilégio, né, na vida do povo de Israel, acabará sendo uma bênção na vida de Naamã, um estrangeiro, né? E a palavra então vem nos mostrar isso. Quando nós olhamos para o nosso texto, então, a primeira personagem que eu quero destacar aqui para os irmãos, nós não sabemos nem mesmo o nome, né? É justamente essa menina que o texto nos fala, do verso de número 2 ao verso de número 4. O texto conta a história dessa menina, uma menina que foi levada cativa, né, ali para a Síria, que estava a serviço ali da Síria, da esposa de Naamã, uma menina que havia, né, enfrentado ali a guerra, assistido tudo o que aconteceu, assistido o povo sendo levado cativo, e estava ali a serviço, então, na casa de Naamã, essa moça da terra de Israel. Nós não temos muita informação a respeito dessa menina, mas o texto nos conta que essa menina, ela testemunha a respeito do Senhor ali na casa de Naamã. E é interessante porque o texto mostra essa realidade de Naamã, e essa menina se apresenta, né, na sua pequenez como serva naquela casa, de uma maneira realmente proativa. Ela se coloca diante da sua senhora e ela aponta um caminho para que Naamã possa ter a vida transformada, para que Naamã possa ser curado da sua lepra. É interessante nós percebermos isso e entendemos o coração dessa menina, porque ela estava ali, cativa, escrava, refém desse cativeiro, né? A Síria havia invadido a sua terra, a Síria governava, né, sobre a sua terra, sobre os seus, e no meio de tudo isso, essa menina olha ainda para a realidade, para a miséria
do seu Senhor, e ela pode ser esse instrumento de Deus para a salvação, para a transformação daquele homem. Mesmo debaixo de um contexto completamente adverso, nós vemos essa menina, né? Uma menina de fato com um coração muito bem resoluto, muito bem curado diante de Deus. E é importante a gente perceber, quando a gente olha para esse texto e o serviço dessa menina, né? Isso me lembra aqui um pouquinho a história de José do Egito, ali tanto na casa de Potifar, como depois preso, a credibilidade que essa menina tem. Quando essa menina abre a sua boca e ela anuncia, né, que em Samaria, ali um homem de Deus, essa menina tem credibilidade, ela tem crédito naquilo que ela fala, ela é ouvida diante das suas palavras. Isso mostra o seu comportamento, né, a sua moral diante da sua senhora, a confiabilidade que a sua senhora tem, e assim por diante, né? Todo esse compromisso, esse comprometimento com o seu trabalho e com a sua senhora, com o seu Senhor, né? E olhando então para a vida dessa menina, essa menina para a gente é símbolo, né, de pessoa bem identificada e bem resolvida quanto à sua fé no Senhor Deus. É interessante a gente olhar e poder pensar um pouco nisso, porque essa menina, ela representa para nós, de fato, alguém que crê na soberania de Deus. Eu tenho dito para os irmãos que é muito fácil a gente crer na soberania de Deus quando tudo está acontecendo de bom, quando tudo está acontecendo de acordo com as nossas vontades, quando as coisas que estão acontecendo são coisas que nos agradam. O difícil é compreendermos e crermos na soberania de Deus em meio, né, a situações realmente adversas. E essa menina, ela está ali, né, confiando no cuidado do Senhor, servindo a sua senhora, mesmo ela sendo escrava, de um coração entregue ao Senhor. E a gente pode ver realmente que no coração dessa menina habita ali de fato a lei do Senhor, né? A lei de amar as pessoas, amar o inimigo, amar aqueles que vos oprimem, amar aquele que vos faz mal, retribuir o mal com o bem, pagar o mal com o bem, né? A gente vê tudo isso acontecendo aqui de uma maneira muito explícita, na preocupação dessa menina para com o seu Senhor. E mesmo que ela seja fruto de toda essa situação adversa, ela pode refletir a graça de Deus e o cuidado de Deus sobre a vida dos seus senhores, né, e da sua senhora ali. A vida plena realmente no reino de Deus. É interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, também não é muito diferente. Quantos homens, ainda na condição de escravo, são capazes de falar da sua liberdade pelo fato de conhecerem ao Senhor, mesmo escravos desse mundo, mesmo oprimidos nesse mundo, são capazes de entender que o reino de Deus não é o reino desse mundo, de que as circunstâncias da vida não se limitam às circunstâncias desse mundo, de que aquilo que nós vivemos aqui não necessariamente é sinônimo daquilo que nós viveremos nos céus, na presença do Senhor. Por isso, seja qual for a situação que nós estamos enfrentando, com a presença do Senhor, em nome do Senhor, o reino de Deus se faz presente ali. E quando nós olhamos para esse contexto, para uma pessoa assim, bem identificada e bem resolvida quanto à sua fé no Senhor, nós sabemos que essa pessoa pode ser usada, né, pelo cuidado do Senhor para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Elas podem ser usadas, né, por Deus. E não só essa moça, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, Daniel, na situação de cativeiro também, os amigos de Daniel naquela situação de cativeiro, os profetas do Senhor, tantos homens que se levantaram para anunciar e mostrar a glória de Deus, são símbolos de pessoas assim, resolvidas realmente quanto à sua fé em Deus. Não interessa o que estamos passando, o que estamos vivendo, não interessa as circunstâncias do momento,
O Senhor é o nosso Deus, a nossa vida pertence a Ele, Ele está fazendo a sua obra, e se no plano de Deus inclui a escravidão dessa menina, ou a escravidão de José, ou a escravidão de Daniel, ou quem sabe a minha, a sua, a escravidão nesse contexto humano, o Senhor há de nos usar para o cumprimento dos seus projetos e para a glória do seu nome. Precisamos ter isso em mente, meus irmãos. Nós somos do Senhor, instrumentos do Senhor, seja qual for a situação que o Senhor esteja nos colocando. Bom, em segundo lugar, nós podemos olhar então para os reis, né, que o texto aqui nos apresenta. Do verso 5 ao verso 7, nós temos aí tanto o rei da Síria como o rei de Israel, né? E o rei da Síria, é lógico, o texto vem mostrando para a gente o poder que esse homem tinha, né? O poder não só militar, mas o poder também financeiro. E Naamã é um homem muito precioso para esse rei. A história nos mostra como que esse homem recebe Naamã, né? A estima que ele tem por Naamã, aquilo que ele está disposto a fazer por Naamã para que Naamã seja curado. Esse rei, ele dispõe ali os recursos, né, que ele tem para buscar realmente a cura de Naamã, e não só os recursos, mas a sua própria influência. O texto conta dessa carta que é enviada então ali ao rei de Israel para que Naamã fosse curado. E se, olhando para o rei da Síria, nós vemos, né, esse rei cheio de poder, né, cheio de riquezas, atentando ali para a situação de Naamã. Por outro lado, nós vemos o rei de Israel numa situação de desespero, né? O rei de Israel deveria ser ali um representante de Deus, né? Quando a gente olha para o contexto da Escritura Sagrada, dentro dos ofícios que a Bíblia nos narra, né? Então o rei ocupava um ofício muito importante, o ofício de provedor, de pastoreio, de cuidado. Mas nessa situação em que o texto é narrado, o rei de Israel estava simplesmente preocupado em manter, né, os conchavos políticos, a posição política, o conforto, né, da sua posição como um rei político, submisso ao reino da Síria, uma vez que a Síria havia tomado Israel. E quando o rei recebe essa carta, ele fica desesperado. O texto fala, né, que ele rasga, né, as suas vestes. Ele fica preocupado, achando que o rei da Síria está procurando algum motivo para romper com ele. Ele quer manter esse corporativismo, ele quer se manter no poder, por mais que o povo sofra, ele quer continuar tendo as suas regalias, né, tendo a sua autoridade, mesmo que limitada diante do governo da Síria, mas continuar ocupando a posição ali, né, de privilégio. E ele se coloca nessa posição de medo. O rei da Síria está procurando alguma coisa para romper comigo. Aquele que é um servo de Deus e deveria de fato compreender isso, né? De que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que dirige todas as coisas, dirige o cuidado, dirige a história. Ele está simplesmente preocupado em manter a sua posição política. E isso, de fato, é algo muito, muito preocupante nesse contexto de um rei que governa Israel em nome do Senhor, em nome de Deus, né? E esses reis são aqui para a gente símbolos, né, de pessoas identificadas e confundidas aí com os valores, né, desse mundo. Pessoas que estão preocupadas e estão com seus corações entregues aos valores desse mundo. Pessoas que são capazes de entregar, né, diante da sabedoria, das ciências desse mundo, mas não são capazes de se render ao cuidado de Deus. Pessoas que têm em alta conta tudo aquilo que o mundo pode oferecer, mas não são capazes de enxergar que a nossa vida pertence e está de fato nas mãos do Senhor. Confiam no poder, confiam naquilo que o dinheiro pode comprar,
confio naquilo que a sabedoria desse mundo pode dar, confio nas ciências que esse mundo nos cerca, né, tantas vezes. São pessoas que confiam no poder do dinheiro. E se a gente for fazer uma conta rápida aí, né, o rei da Síria envia para o rei de Israel ali como presente 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro. Eu não sei quanto que está a grama do ouro, mas você pega a grama do ouro e multiplica por 68 mil. Você vai ter uma ideia daquilo que está sendo ofertado. Pessoas que continuam confiando naquilo que o dinheiro pode comprar. Naamã precisa de uma cura, o meu general do exército aí precisa de uma cura, e o rei manda o dinheiro além da conta para que ali em Israel houvesse um médico que pudesse curar a Naamã. Ignoram completamente a vontade de Deus, a direção do Senhor. E se a gente pode dizer que aquela menina é alguém que confia plenamente na soberania de Deus, esses homens aqui não são capazes de entender e nem compreender que o Senhor está dirigindo a história e que nada foge ao controle de Deus e que o Senhor está dirigindo aquela história conforme o seu santo propósito. E infelizmente pessoas assim, meus irmãos, Deus não pode usar. Deus não tem como usar essas pessoas. Em terceiro lugar, nós vemos então a figura do profeta, o profeta Eliseu. Primeiro do verso de número 8 ao verso de número 10. A Bíblia apresenta Eliseu aqui como esse homem de Deus, né? E Eliseu ouve, né, ali que o rei havia rasgado as suas vestes e perguntado, né, por que rasgaram as suas vestes, e Eliseu manda que aquele homem seja trazido à sua presença para que ele saiba que existe realmente profeta em Israel. Eliseu está ali não como um homem que se sente superior ou como um homem que imagina que tem as suas próprias capacidades, mas como o próprio representante de Deus, como alguém que sabe que Deus tem algo a oferecer e aquilo que é impossível aos homens fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode transformar. E a gente olha para essa história e Eliseu tão veementemente, né, se coloca nessa posição, mas quando Naamã chega, Eliseu não vai ao encontro de Naamã, né? Eliseu não se encontra com Naamã no primeiro momento. Ele manda o seu servo, o seu mensageiro, levar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, né, a Naamã, deixando muito claro essa situação. Não é o homem, não é o poder do homem, não é a representatividade humana de Eliseu, mas a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, para que a vida de Naamã possa ser mudada. Versos 15, 16 e 19, nós vemos então aí o homem de Deus, e é muito interessante a gente perceber nesse contexto menor, né, como que a palavra Deus aqui aparece, né, tantas vezes. E de fato, meus irmãos, a gente precisa aprender a lidar com esse contexto. Toda a glória pertence ao Senhor, tudo que acontece é cuidado do Senhor. Ali está o homem de Deus, trabalhando para o reino de Deus, a favor de Deus, debaixo do cuidado de Deus, para a glória de Deus. E é realmente isso, tudo é Deus, e tudo é para Deus, e tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus. Não há espaço para o homem, não há espaço para a vaidade do homem, não há espaço para a glória do homem, não há espaço para o poder do homem, não há espaço para o status do homem. Há aquele que está sobre todas as coisas, e esse é o Senhor, e esse é o testemunho de Eliseu, o Senhor cuja a presença eu estou. Se eu posso ser usado por Deus, é porque o Senhor tem me dado essa graça de estar caminhando
estar lado a lado com ele. Depois do grande milagre, esse homem vem com presentes para Eliseu. Naamã traz os seus presentes. E é interessante que Eliseu não recebe esses presentes. Eliseu sabe claramente que não foi ele quem curou Naamã. Eliseu sabe claramente que o poder não emana necessariamente dele, mas que pertence ao Senhor, e ele se recusa de uma maneira muito veemente, muito clara, de receber qualquer tipo de presente, indicando qualquer tipo de mérito na cura de Naamã. Porque quem fez a obra de fato foi o Senhor, em cuja presença, né, Eliseu estava. Eliseu é símbolo desse homem de Deus que desenvolve, né, as demandas conforme a mente do Senhor. Eliseu tem muito a nos ensinar aqui nesse sentido, meus irmãos. Precisamos olhar para Deus, entender Deus agindo na história. Precisamos olhar para o cuidado do Senhor e perceber a maneira que Deus tem agido na história. Nós temos falado isso aqui nesses dias. Pela graça de Deus, Deus tem soprado na nossa igreja, Deus tem nos abençoado, Deus tem trazido pessoas, e a gente precisa de fato ter essa percepção, essa compreensão do agir de Deus, do mover de Deus no nosso povo, da vontade de Deus para nós, enquanto servos, enquanto igreja, enquanto a família, né, de Deus nesse lugar, tendo essa consciência clara da mente de Deus, o que Deus quer de nós, como que Deus espera que nós o sirvamos, como que Deus quer que nós sejamos instrumentos nas suas mãos, como que Deus quer que nós cuidemos das pessoas que Ele tem trazido, né, a esse lugar, a essa casa de oração, pessoas que Deus tem colocado na nossa presença, né? E Eliseu é esse homem de Deus que lida dessa maneira. Às vezes nós temos respostas tão prontas do nosso próprio coração, ou da nossa própria sabedoria, e precisamos aprender a viver e a conviver, meus irmãos, com a mente do Senhor. O que o Senhor espera de nós, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, e realmente entender dessa maneira o Senhor em cuja presença nós estamos. Eu tenho falado para os irmãos dessa coisa de educação de filhos, né? Lá em Deuteronômio 6, né? Moisés diz: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Aí depois Moisés diz: tu as inculcarás aos seus filhos. Se eu não tenho a palavra de Deus, eu não posso dar a palavra de Deus aos meus filhos. Se a palavra de Deus não habita ricamente o meu coração, eu não sou capaz de educar os meus filhos com a palavra do Senhor. Da mesma maneira, se nós não estivermos na presença do Senhor, será impossível nós cuidarmos das pessoas conforme a orientação e a vontade de Deus. E é perante a presença do Senhor que Eliseu pode lidar não só com essa circunstância, mas com outras, entendendo claramente que é o Senhor dirigindo a história, é o Senhor guiando os seus passos, para que a vontade dele possa ser cumprida. E Eliseu tem com essa consciência, né, da sua vocação. É uma oportunidade, o Senhor está abrindo essa grande oportunidade para Eliseu testemunhar e mostrar a grandeza de Deus. Oh, meus irmãos, que coisa preciosa nós podemos mostrar a grandeza de Deus para as pessoas. Que coisa preciosa quando o crente é usado pelo Senhor, quando o crente, assim como Eliseu nessa história, assume uma posição de submissão a Deus, para que seja usado pelo Senhor e para que toda a glória seja dada somente ao Senhor. Ao Senhor seja dada toda a glória, ao Senhor seja dado toda a honra, ao Senhor todo louvor, toda exaltação. Eliseu é só um homem. Eliseu é só um homem que pode ser usado na presença do Senhor. Assim como nós, homens simples, mulheres simples, pessoas comuns, mas que na presença do Senhor pode ser instrumento de Deus. Homens e mulheres que compreenderam isso, que a prioridade não são os tesouros desse mundo, não são os tesouros dessa terra, mas a prioridade de fato são os tesouros dos céus. E como é bom a gente poder orientar as pessoas quanto às circunstâncias dessa vida,
como a gente é gostoso a gente orientar uma pessoa, né, no ambiente de educação, numa tarefa de escola, ajudar a pessoa a desenvolver o seu trabalho, né, o labor ali do trabalho e tantas outras coisas. Mas como que é magnífico, como que é realmente regozijante no nosso coração poder conduzir pessoas à presença de Deus. Nós, pessoas comuns, sendo usadas pela glória de Deus. E Eliseu é esse homem com maturidade na sua vocação, né? Para conduzir pessoas nesse ministério transcendente que vai além daquilo que esse mundo pode fazer. Muito mais do que a cura física de uma pessoa. Eliseu pode mudar o coração de Naamã, conduzindo ele à presença do Senhor. Oh, meus irmãos, nós desejamos tão bem as pessoas que nos cercam, as pessoas que nós amamos, mas o maior presente que nós podemos dar a qualquer pessoa é conduzi-las à presença do Senhor Jesus, para que elas conheçam o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. E aí, finalmente, nós podemos, então, depois de olhar para tudo isso, olhar para o personagem principal do texto, né? Justamente aqui, Naamã. O verso 1 coloca Naamã como um grande homem, como um comandante do exército do rei da Síria. A Síria governa, a Síria domina. Naamã é esse grande comandante do exército. E nesse contexto, Naamã se torna grande, se torna exaltado, se torna reconhecido como herói de guerra. O grande destaque do texto é o texto mostrar que tudo isso havia acontecido na vida de Naamã, porque o Senhor havia feito isso. E Senhor aí, no nosso texto, está escrito com letra maiúscula, né? Todas as letras maiúsculas, simbolizando aqui realmente o nome de Deus. O Deus Yahvé havia dado essas vitórias, mostrando que, apesar de toda a reputação, de todo o renome de Naamã, o grande autor da história, de fato, não é Naamã, é o próprio Deus. E nesse contexto em que Naamã é reconhecido pelo seu país ali, pelo seu rei, o texto nos conta que Naamã é esse homem leproso. E lepra aqui não necessariamente hanseníase, como nós conhecemos. Lepra pode ser qualquer tipo de doença, né? De enfermidade na pele. Não necessariamente a hanseníase, como nós conhecemos. E havia muitas enfermidades, né? Muitas doenças de pele. O que é importante destacar, que tanto no contexto de Israel, quando a gente lida com a lei de Moisés, por exemplo, em que o leproso tinha que ser afastado da comunidade, o leproso não tinha vida de culto, não tinha vida social, né? As leis da Síria não eram muito diferentes. Alguém leproso deveria ser afastado das pessoas. E isso mostra a situação de Naamã perante a sua família, a situação de Naamã perante a si mesmo. Por mais que ao seu redor haja toda essa glória, né, que o cerca enquanto comandante de exército, a lepra de fato o humilha e o coloca em repulsa diante das pessoas. E é esse homem leproso que o verso 2 vai nos apontar ele necessitado realmente de um milagre para que ele possa ser mudado, que ele possa ser salvo. É muito interessante a gente olhar para Naamã nesse contexto e nesse encontro com Eliseu, lá no verso 9, o aparato, né, que cerca Naamã.
Naamã chega à presença do homem de Deus, né? Cheio de coisas, né? Veio, pois, Naamã com os seus carros, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu, né? E Naamã vem com toda essa autoridade, com essa pompa, né? Com esse glamour de herói de guerra, com essa reputação de grande homem, e para ali diante da casa de Eliseu, da casa do homem de Deus. E o texto conta então que o homem de Deus não sai ao encontro dele. Toda a reputação, toda a pompa, todo o dinheiro, toda a posição social, tudo aquilo que Naamã tem, para Deus não tem valor nenhum, para Deus não interessa. Toda a glória que Naamã tem não é capaz de constranger o Senhor, ou de fazer com que Deus olhe para ele de uma maneira diferenciada e o reverencie como as pessoas, como o mundo o reverenciava na época. E ainda nesse contexto de lei de Moisés, o profeta não sai, não vai ao encontro, manda o seu servo. E Naamã se sente ali, meus irmãos, indignado com aquela situação. O profeta não veio ao meu encontro, o profeta não falou comigo, o profeta não veio falar comigo, o profeta não invocou o seu Deus, o profeta não colocou a mão sobre a ferida e curou diante de uma oração, de um clamor. Naamã esperava ser recebido com toda a glória que a Síria concedeu a ele, com toda a bajulação que ele estava acostumado por causa da posição que ele tinha. E o verso de número 12 continua falando então dessa altivez e dessa indignação de Naamã. Isso mostra que Naamã precisava ser curado não só da sua lepra, mas das suas vaidades, do seu orgulho. Naamã precisava entender que existe de fato alguém que governa sobre todas as coisas e que ele precisa se humilhar diante desse que governa, diante da presença do Senhor. E nas palavras então de Naamã, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. E é interessante nesse contexto, porque nós assistimos isso acontecendo nos nossos dias, pessoas na sua miséria, pessoas na sua pobreza, né, espiritual, física, moral, pessoas que querem ensinar Deus como Deus lidar com as coisas, querem dar direção a Deus, como que Deus deve dirigir a história, como que Deus deve agir na história, querem mostrar para Deus coisas melhores que Deus poderia fazer para que as coisas se resolvessem. E é muito importante, meus irmãos, porque não tem nada de especial no sentido ali do Jordão. Se você sair daqui e for lá se banhar no Jordão 7 vezes, você não vai ser curado de coisa alguma. Mas a obediência à palavra do Senhor, a submissão à palavra do Senhor, o reconhecimento da autoridade da palavra do Senhor, do Deus que ordena, do Deus que manda, e nós nos submetemos à sua vontade e as coisas acontecem. E aí, no verso 13, então, um dos seus oficiais, chega a ele os seus oficiais e vão aconselhar sobre coisas fáceis e coisas difíceis. E meus irmãos, a gente olha para esse texto na história de Naamã, e às vezes a gente se pergunta nesse contexto, né? Poxa, Deus pediu para Naamã uma coisa tão simples. Por que ele não foi lá e imediatamente fez? Se esse fosse o preço de tantas coisas que nós estamos à procura, né, seria tão fácil para a gente. Mas quando a gente olha para o nosso contexto da nossa humanidade, meus irmãos, o cuidado de Deus continua sendo um cuidado diante de coisas fáceis, e nós não fazemos.
Eu vou falar hoje para o Oswaldo não me cobrar depois. Pastor, o senhor parou de falar. Faz o que a Bíblia manda, que dá certo. E quantas coisas simples a Escritura nos ensina que nós devemos fazer para estarmos lado a lado, andando no caminho do Senhor, e nós não fazemos, não obedecemos. Pedro diz que os mandamentos do Senhor não são mandamentos penosos, são mandamentos possíveis de serem obedecidos. E é um conselho que cabe aqui a nós, né? Coisas fáceis e coisas difíceis, né? E às vezes é isso. Eu brigo lá com a Marcela, e é muito mais fácil eu mandar um buquê de rosas para ela do que eu me voltar para a Marcela, olhar nos olhos dela e pedir perdão. Perdoa, meu amor, eu errei. Brigamos não, viu, gente? É só exemplo. É só exemplo. Mas é mais fácil eu comprar um buquê de flor caríssimo, mando uma caixa de chocolate, um ursinho junto, aquela coisa toda. E aí eu penso que não preciso pedir perdão por ter ofendido o meu cônjuge. Eu posso comprar o perdão do jeito que eu entendo que é a melhor forma de pedir. Enquanto a Escritura ensina que eu preciso pagar aquilo que eu devo ao ofendido. E nós poderíamos pensar em tantas outras coisas aqui, que são coisas simples que a Escritura nos ensina, mas que por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós procuramos outros caminhos, tentamos fazer de outras maneiras, mas relutamos em ouvir e obedecer a palavra do nosso Deus. E Naamã estava debaixo desse contexto. E quando Naamã se coloca nesse estado de humilhação diante do Senhor, meus irmãos, então Naamã vai ali e se lava e se banha 7 vezes naquele rio, e Naamã então curado. O verso 14 mostra isso aí para você e para mim. Naamã é curado não só da sua lepra, da sua carne, né? O texto diz que a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. E Naamã tem não só a sua carne transformada, como o verso 15 mostra mais do que isso. Naamã tem a sua vida transformada. O verso 15 diz assim: voltou ao homem de Deus, a ele toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naamã tem não só o seu coração curado, a sua natureza transformada, mas de fato todo o seu relacionamento para com Deus é mudado. Naamã é esse homem agora convertido ao Senhor, porque foi capaz de ouvir esse simples conselho: banhar no Jordão é uma coisa muito fácil. Versos 17 e 18 vão mostrar para nós essa preocupação de Naamã em cultuar a Deus de maneira genuína. A ideia do texto é ainda essa ideia de um Deus territorial, de um Deus que só pode ser cultuado na sua terra. Então Naamã deseja cultuar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E na cabeça de Naamã ainda, nos seus primeiros passos de fé, ele precisa então levar da terra de Israel para a Síria, porque é ali sobre a terra de Israel que ele vai cultuar o Senhor, que ele vai adorar a Deus, que ele vai servir ao Deus verdadeiro. E o texto, no verso 18, então, Naamã vem consultando ali ao profeta com todo esse temor do Senhor, né? Esse homem se torna um homem ali temente a Deus, porque teve de fato a sua vida mudada, a sua vida transformada pelo poder do Senhor, que cura não só a sua carne, a sua lepra, mas cura o seu coração, transforma a sua vida. E olhando para o nosso texto, então, diante da história, né, dessa personagem, né, de
de Naamã. Naamã é símbolo, né, de pessoa realmente aí em transformação, que precisa ajustar o seu relacionamento para com Deus. Meus queridos, lidamos num contexto de muita gente assim, que precisa ajustar o seu relacionamento para com Deus. Compreensão da nossa humanidade, meus irmãos. Os nossos títulos não valem nada diante do Senhor. Os aparatos que nós temos, os recursos que nós temos, não fazem diferença nenhuma diante de Deus. Se nós somos ricos ou somos pobres, seja culturalmente, seja financeiramente, não faz diferença nenhuma diante do Senhor. Nós precisamos ajustar a nossa percepção diante de nós mesmos. E quem somos nós diante do Senhor, meus irmãos? Nós não somos nada. O que nós temos de nós mesmos para oferecer ao Senhor? Não temos nada. Será que há alguma coisa que nós possuímos que não seja o Senhor quem nos tenha dado? Será que há alguma coisa sobre a face dessa terra que não seja o Senhor quem a criou, quem a fez? Será que há algum motivo real e genuíno de glória ao homem que antes não pertença à glória do Senhor? Precisamos ter consciência de quem nós somos e da necessidade que nós temos quanto ao nosso Deus. Precisamos realmente corrigir a nossa posição. Nós somos esses homens e mulheres pobres, fracos, humildes, carentes do cuidado. Nós somos esses mendigos, famintos, necessitados do pão de Deus, da água de Deus, do cuidado de Deus, né, da presença do Senhor. Nós somos esses homens e mulheres sedentos da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E se Deus não nos dá o seu Espírito, não nos dá água, não nos dá alimento, não nos dá a sua palavra, não nos dá a sua vida, nós não temos nada e não somos nada em nós mesmos e por nós mesmos. Precisamos nos compreender assim, para corrigir a nossa rota, para corrigir os nossos sentimentos, para corrigir a nossa posição e para nos colocarmos de fato debaixo dessa posição de temor de Deus e de adoração ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e somente a Ele. A minha vida seja culto a Ele, a vida da minha família seja para culto a dele, o meu trabalho seja para culto ao Senhor, o recurso que eu tenho para adoração ao Senhor, a capacidade que eu tenho para a glória do Senhor, seja qualquer coisa que eu possua, seja de qualquer ordem que envolva a minha vida, tudo seja para a glória do Senhor. A Ele todas as coisas e a mim nada, nada, nada. O nosso Deus é o Deus que não divide a sua glória com ninguém. E se qualquer homem está na presença de Deus, buscando glória para si, enfrentará as dificuldades que Naamã enfrentou e não experimentará da graça e do cuidado de Deus, como Naamã não experimentou, enquanto não se humilhou diante do Senhor, em obediência ao Senhor. Naamã vai se tornar para nós exemplo dessa pessoa quebrantada, pronta para experimentar do poder transformador de Deus sobre a sua vida. Precisamos nos quebrantar perante o Senhor, meus irmãos, para termos o nosso coração mudado, para termos a nossa perspectiva mudada, para termos o nosso culto mudado, para termos o nosso coração transformado. Precisamos nos quebrantar, nos humilhar na presença do Senhor. Quando a gente olha para esse texto, há uma personagem principal que precisa ser destacada. E é justamente o Deus Yahvé que o texto tanto nos afirma. Deus é o principal, meus irmãos. Aquela menina ali na Síria,
é só um instrumento de Deus, para que a glória de Deus fosse conhecida. A história de Naamã é Deus dirigindo a história para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado e nós tenhamos conhecimento do Santo. Eliseu, como esse grande homem de Deus, é simplesmente um homem que está na presença de Deus. Um homem comum que está na presença de Deus. Ainda Pedro, quando fala da oração, ele fala que Elias foi um homem semelhante a nós, homem comum. E na oração de Elias, Elias experimentou do poder de Deus. E tantos outros homens que foram usados por Deus, simplesmente homens comuns que estavam na presença do Senhor. Eu creio que nós temos um misto, um pouquinho aqui de todas essas características, né? E a gente precisa se ajustar, né? Às vezes o contexto da igreja é isso, a gente lida com pessoas muito bem resolvidas, pessoas que compreendem a soberania, o governo, o cuidado de Deus sobre as suas vidas e estão prontas para servir ao Senhor, estão com os corações livres para servirem ao Senhor. Mas às vezes, infelizmente, nós encontramos também no contexto do povo de Deus, pessoas que estão com o coração endurecido, pessoas que, como aquele rei, está simplesmente preocupado com aquilo que ele pode obter, com o conforto que ele pode ter, com a posição que ele pode ocupar e como ele pode desfrutar dessa posição sem que seja tirado dela ou incomodado. E às vezes é isso, no contexto do povo de Deus, a gente encontra muito isso. Aliás, meus irmãos, essa é uma oferta que tem sido feita, né, muito constantemente para os cristãos, né, dos nossos dias, principalmente os evangélicos. Venha para Jesus, seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e não vai faltar dinheiro. Vem para Jesus e não vai ter luta. Vem para Jesus e a sua família vai ser uma maravilha. Vem para Jesus e não vai ter mais enfermidades, vai ser curado de tudo. E pessoas que vão até o Senhor Jesus ou buscam a Deus realmente por causa disso, porque não estão preocupados com aquilo que tem para oferecer, em servir ao Senhor, em viver para a glória do Senhor, mas estão procuradas em viver uma vida de conforto nesse mundo, com aquilo que Deus tem para dar para ela, ou com aquilo que ela pode tirar no meio do povo de Deus. Assim como, infelizmente, o rei de Israel estava vivendo naquela época. Mesmo que para isso, ele tem que viver sob o jugo do rei da Síria. E aí a gente vai ver cristãos dos nossos dias vivendo sobre o jugo de Satanás. Aquelas coisas que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus ali em João 4, na tentação, ele continua oferecendo para muita gente hoje. E Jesus rejeitou completamente, e tem muito cristão, em nome de Deus, recebendo aquilo que o mundo e Satanás têm para oferecer. Graças a Deus a gente lida nesse contexto com pessoas maduras em sua vocação, diante do seu chamado. Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso, da nossa vocação enquanto cristãos, como que um cristão vive, como que um cristão se comporta, como que um cristão se enxerga, como que o cristão lida com as circunstâncias da vida, como o cristão administra a sua vida, como o cristão administra o seu trabalho, como o cristão administra o seu relacionamento com a sua família, com a família da fé, como o cristão cuida das suas coisas. O Senhor nos chama para viver de maneira diferente, viver em santidade, viver de maneira impactante. O Senhor nos chama a proclamar o seu Evangelho. O Senhor chama para que você e eu abramos de fato os nossos lábios e proclamemos o reino do Senhor.
O Senhor nos coloca nessa posição de anunciantes do seu reino, de atalaios do Senhor. O Senhor nos coloca na brecha, em oração. E nós poderíamos falar de tantas coisas que a Escritura fala que é papel do cristão fazer em submissão ao seu Senhor. Irmãos, nós somos chamados para sermos esse farol de Deus, de uma luz que nós não temos. Por isso eu quero usar aqui essa figura, o Deus cuja presença estou. Nós seremos lanternas, nós seremos luz, na medida em que a luz de Deus brilha sobre as nossas vidas. Caso a luz que está em ti seja a luz de Deus, que coisa tremenda! Mas se não houver a luz de Deus sobre as nossas vidas, ou trevas, que trevas terríveis elas serão. Mas talvez você chegou nessa noite aqui na igreja, você não conhece Jesus, ou você se afastou dele, não conhece o Senhor, e está com o seu coração carente, precisando da sua vida ser mudada. Eu não posso dizer para você que Deus vai curar a sua enfermidade, porque essa é a experiência de Naamã, e Deus curou Naamã, mas Deus não curou tantos outros, e Deus não curou tantos outros servos dele mesmo, né? Nós entendemos que Paulo tinha problemas seríssimos, né, com a sua visão de enxergar, e Deus não curou Paulo, mas usava Paulo para curar pessoas. A vontade de Deus, a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você que, independente de qualquer benesse que nós possamos ter nesse mundo, o Senhor tem algo muito maior que esse mundo não pode nos dar, e que nós jamais teremos aqui nesse mundo, enquanto vivemos aqui, a presença de Deus, a glória de Deus. Hoje pela manhã, o presbítero Lealto falava sobre isso, aquilo que renova as nossas forças, que renova a nossa alegria, aquilo que renova a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a esperança celestial, a esperança de que estaremos nos céus com o Senhor Jesus. Mas abra a sua Bíblia comigo. Continuemos a ler o nosso texto, irmãos, até o versículo 27. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, eu estou na metade aí do verso 19, irmãos. O versículo está dividido aí pelo texto, pelo título da Sociedade Bíblica do Brasil. Verso 20 diz assim: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu Senhor impeliu a este Ciro, Naamã, que a sua mão se lhe desse alguma coisa do que lhe trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma.
Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã, que se pegara a ti, se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Meus irmãos, não pensem que abraçando as coisas desse mundo, que recebendo as coisas desse mundo, que recebendo as coisas que Deus rejeitou, nós nos satisfaremos com aquilo que o mundo pode oferecer. Certamente nós receberemos com as coisas desse mundo aquilo que esse mundo tem para dar. Eu quero caminhar aqui para o encerramento, meus irmãos, pensando justamente no Senhor Jesus Cristo. A quem pertence a nossa vida? Assim como aquela menina entendeu que a vida dela pertencia ao Senhor, debaixo da soberania de Deus, ela estava ali a serviço do Senhor. A quem pertence a sua vida? Hoje está tudo bem, você pode glorificar a Deus, você pode testemunhar e confiar do Senhor. E se amanhã for dias difíceis, você continuará confiando e testemunhando do Senhor. E se amanhã forem dias de perseguição, você continuará confiando e testemunhando do Senhor Jesus. E se amanhã for dias realmente de privacidade, dias de escravidão diante das circunstâncias desse mundo, assim como tantos cristãos têm enfrentado nesses dias, você continuará crendo na soberania de Deus e testemunhará do Senhor aonde você estiver. Você está preparado para isso? Coisas fáceis e coisas difíceis. Crer no Senhor, meus irmãos, não é difícil. Crer no Senhor é fácil. É fácil ouvir a voz de Deus. Nós curtimos aqui o musical ontem. É delicioso as águas do Senhor sobre as nossas vidas, que podem lavar as nossas vidas. E eu preciso tomar uma posição diante disso. Se eu me banhar nas águas do Senhor, o Senhor pode mudar esse meu coração. Se eu me banhar nas águas do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, o Senhor pode me livrar do meu pecado, das minhas paixões mundanas. O Senhor pode quebrar o meu orgulho. O Senhor pode me afastar da minha arrogância. O Senhor pode mudar o meu temperamento teimoso. O Senhor pode converter a minha língua. O Senhor pode me afastar da prostituição. O Senhor pode me salvar da mentira. Basta eu tomar uma decisão e me banhar nos rios do Senhor. A palavra de Deus é simples. Renda-se ao Senhor. Reconheça os seus pecados. Reconheça a sua miséria. Reconheça a sua necessidade. Confesse os seus pecados ao Senhor. E se renda a Ele, se entregue a Ele como seu único e suficiente Salvador. Creia de todo o teu coração. Por isso nós estamos dizendo, vem se banhar no rio do Senhor. Não é difícil, é fácil. Mas muitas pessoas têm resistido ao chamado de Deus, à vocação do Senhor sobre as suas vidas.
assim como Naamã fez. E talvez pessoas que, assim como eu, tenham pensado: Deus pediu algo tão fácil para Naamã, que Naamã não fez. Deus tem pedido algo muito simples para você e para mim. Entregue sua vida ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, entregue o teu coração ao Senhor, entregue a tua mente ao Senhor, entregue a tua família ao Senhor, entrega o teu bolso ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, entregue a tua inteligência ao Senhor. É bonito citarmos o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará o mais dele, não o mais nosso. Naamã precisou entender que os caminhos do Senhor são os caminhos perfeitos. Geazi preferiu buscar os caminhos desse mundo. Naamã tinha tudo, só não tinha o Senhor. E Geazi, que tinha o Senhor, trocou o Senhor pelas riquezas, pelas paixões desse mundo. E nessa noite, o nosso convite simples, diante dessa história, diante desse texto, é simplesmente esse, meu querido: que nós tenhamos o coração quebrantado. Quando o coração de Naamã foi quebrantado perante o Senhor, a sua vida foi mudada. Nas palavras de Davi: coração compungido e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Hoje é tempo de amadurecer, hoje é tempo de se converter, de se afastar desse mundo, hoje é tempo de assumir uma posição, de poder afirmar: o Deus cuja presença estou. Hoje é tempo de temor do Senhor e culto verdadeiro, porque é o Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Aonde que você está nesse processo dessa história? Com qual personagem você se identifica? Mas muito mais do que isso, como está a sua identidade diante do Senhor Jesus? Aquele que se entregou naquela cruz, pagou o preço pela sua vida, derramou o seu sangue para te lavar de todos os seus pecados, para comprar sua vida, para te dar a vida eterna, para tirar você desse mundo e para te conduzir aos céus, para te afastar de tudo aquilo que o pecado trouxe, de toda a morte que o pecado trouxe, e para te dar a vida eterna. Como está a sua vida diante do Senhor Jesus? Mais uma vez, os mandamentos do Senhor não são penosos, são mandamentos fáceis e prazerosos de serem obedecidos. Mas infelizmente, Geazi e muitos Geazis dos nossos dias têm escolhido o dinheiro, o status, as vestes que esse mundo tem, porque perdeu a razão de propósito na presença do Deus que ele deveria estar. Curva a tua fronte, ore ao Senhor, e que você tome uma posição de maturidade na presença do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor Jesus.
Presbítero Oswaldo, por favor, venha aqui à frente. Nós vamos nos colocar em pé, meus irmãos. O presbítero Oswaldo estará intercedendo pelas nossas vidas enquanto igreja e logo após estaremos recebendo a bênção. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, ó Pai. Estamos aqui mais uma vez nessa noite, reunidos, Senhor Deus, e com o coração quebrantado. Estamos hoje, Senhor Deus, depois dessa mensagem, e pedimos ao Pai amado que o Senhor esteja cada vez mais nos mostrando a verdade, Senhor Deus. Que o Senhor consiga, ó Pai amado, que o Senhor esteja a todo momento nos mostrando as nossas limitações, Senhor Deus, nos mostrando, Senhor Deus, que somos caídos, que somos pecadores, ó Pai amado, e que precisamos a todo momento estar com o Senhor. A todo momento precisamos procurar Cristo, Senhor Deus, e nós não podemos, ó Pai amado, esquecer de forma alguma que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que todos os nossos feitos, Senhor Deus, como foi dito aqui, eles não adiantam nada, eles não servem para nada, eles não prestam para nada, Senhor Deus, eles não estão à altura dos teus feitos, Senhor Deus, e que nós, como seres humanos, como pecadores, precisamos compreender isso, Senhor Deus, precisamos ter isso incrustado em nossos corações e nossas mentes, ó Pai amado, de forma que a única forma de nós nos mantermos afastados do pecado e continuarmos a nossa jornada, Senhor Deus, aqui na terra, e que possamos ajudar, ó Pai amado, a propagação do Evangelho, é compreender, Senhor Deus, que só o Senhor pode tudo e que nós não podemos nada sem o Senhor. Ó Pai amado, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue a todo momento nos transformando, mudando, Senhor Deus, de forma que nós possamos compreender isso e que dessa forma possamos, ó Pai amado, continuar a nossa jornada na vida cristã. É o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.